Instagram e no Facebook. Agora vai. Mandei pra Janice, para. Entrou? Você entrar pra ele? Sim, sim. Entrou, por qual não pode entrar. Nossa, ele capta o áudio muito tempo. Já viu? Daqui a pouco começa a chegar as mensagens. Ai, que... Vou mandar para minhas listas de novo. Listas. Fala boa noite, Carlos. Oi, boa noite. Tá perfeito? Tipo, Perfeito. esse tom de voz já dá para captar tranquilamente. E tá captando aqui. Gente, boa noite. Você que está com a gente ao vivo no Facebook e no Instagram da Pastoral Familiar de Governador Valadares. Nós estamos muito felizes aqui no escritório do Grupo Alma, né, onde a gente vai estar realizando esse nosso momento dessa live com o Padre Luiz Carlos. Com muita alegria que a gente está aqui e nós precisamos iniciar esse momento, né, pedindo a presença do Senhor, e para isso nós vamos partilhar um pouquinho da palavra, né? Eu sou Cristiano, faço parte da Pastoral Familiar na Paróquia Santa Rita, onde eu e minha esposa Carla, que está aqui do lado, somos os coordenadores dos casos especiais, né? Então, nós dois e a Natália, que vai se apresentar daqui a pouco também, estamos cuidando, né, da live, dessas lives, desses momentos que a gente está tendo, né, desde o início do ano, e graças a Deus está sendo assim maravilhoso, muitos frutos, né? Nós já estamos na terceira live do ano, então a gente já está recebendo muitos frutos, muitas pessoas conhecendo o trabalho da pastoral, muitas pessoas sendo tocadas pelas palavras que são ditas, né, aqui neste momento. Então, para a gente iniciar, nós vamos partilhar o Evangelho do dia, que é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Mateus 6, versículo de 1 a 6. O senhor está falando aqui para baixo. Vou tirar a máscara só para a gente fazer a leitura, que aí vai melhorar um pouco o som. Vamos lá. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glórias a vós, Senhor. Melhorou o áudio? Sim. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, com propósito de ser glorificado pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu Pai que vê no segredo te recompensará. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo,
já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está lá, no segredo, e teu Pai que vê no segredo te recompensará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós pedimos ao Senhor que abençoe esse nosso momento, que Ele possa se fazer presente no meio de nós nesta noite, através da presença do Espírito Santo, e que seja Ele o condutor deste momento, que Ele possa usar de cada um que estará na palavra aqui, e que muitos corações sejam tocados nesse tema que nós falaremos hoje, que é um tema muito importante, que tem tocado e tem ferido talvez o coração de muitas pessoas. Nós pedimos a Tua presença através da oração do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá pessoal, excelente noite a todos e todas. É com muito carinho que a gente está sendo recebido aqui na sede do Grupo Alma e que a gente recebe cada um de vocês, famílias que estão conosco para receber toda essa palavra, todo esse amor, todo o Espírito Santo tocando a família de vocês. E nós já queremos, desde já, agradecer também todos os envolvidos, aqui o Cristiano, a Carla, tá bom, na equipe, a Edna, que nos dá todo o suporte. Aqui nós temos também o Mateus do Grupo Alma, que nos recebeu, nós temos o Padre Luiz, que é nosso convidado, nós temos a psicóloga Rita Alves. Gente, vocês percebem a grandiosidade da noite que foi preparada aqui hoje para vocês? Vocês percebem quanto que o Espírito Santo vai tocando cada um e fazendo todo esse abraço na noite de hoje a você, a sua família? Então, hoje o tema que a gente traz é solidão. É bom ou ruim? Você que recebeu os vídeos durante a semana, você que esteve aí trazendo as suas perguntas, enviando as suas perguntas, qual que é a reflexão que você chegou? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Já queremos pedir muitos corações nessa live, porque vocês entendem que o algoritmo precisa enviar a nossa mensagem, enviar a mensagem do Espírito Santo, e a gente conta com cada um de vocês. Você que está pelo Instagram, coloca aí muito coração, pega o aviãozinho e manda para todos os seus amigos. Sabe aquele amigo que você lembrou que está agora sozinho em casa, que está precisando dessa palavra? Pega agora o aviãozinho e já chama ele para essa live, tá bom? Você que está pelo Facebook, você também pode marcar nos comentários seus amigos também. Familiares, já chama todo mundo. Hoje nós sabemos que esse momento de live é um momento de família mesmo. A gente sabe que já vem o tio, o pai, o filho, cada um acompanhando no seu Instagram, cada um acompanhando pelo Facebook, e é isso que a gente precisa, do apoio de vocês. Queremos agradecer também a todas as paróquias envolvidas, a todas as dioceses. Nós recebemos mensagens de dioceses do Brasil inteiro, então é um momento realmente muito especial. Você percebe que o Espírito Santo preparou essa noite hoje? Então, é com muito carinho que a gente vai passar a palavra agora para o Padre Luiz Carlos, que é daqui de Governador Valadares. Se você ainda não conhece, que eu acho que é meio difícil, hein? Mas se você ainda não conhece, eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho. E na noite de hoje, a gente já tratando desse tema, né? Com muita grandiosidade, a gente tem também a psicóloga Rita Alves, que é daqui de Governador Valadares, que você também vai conhecer.
gratidão, e a gente quer deixar aqui claro que todas as medidas, né, estão sendo tomadas, álcool em gel, uso de máscara, distanciamento, então fiquem tranquilos que aqui está tudo sob controle, tá bom? Olá pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, minha gratidão pelo convite que me foi feito para poder contribuir com os agentes da Pastoral Familiar e tantas pessoas que nos acompanham nesse momento. Fico muito honrado, muito agradecido pelo convite. Agradecer a equipe que está aqui dando a assistência. Nós temos hoje aqui conosco a nossa psicóloga também do Grupo Alma, a Rita. Daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho para a gente, do ponto de vista da psicologia, a questão da solidão. E a gente vai ficar nesse tempo agora em sintonia com vocês, falando um pouquinho da solidão, se é bom ou é ruim sentir e ter solidão. E nós vamos perceber que existe um movimento pendular, né? Um movimento pendular que faz com que algumas pessoas estejam extremamente solitárias e do outro lado pessoas que estão extremamente envolvidas em grupos como uma fuga da realidade. Então não basta analisar a solidão apenas sobre um viés. É preciso observar esse movimento pendular, que nós vamos falar um pouquinho disso e também trazer alguns místicos cristãos que durante toda a história da igreja procuraram viver a sua espiritualidade vivendo a solidão, né? Então a gente vai começar trazendo um pouco o próprio Jesus, né? O Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12, quando Jesus, por exemplo, ele quis escolher os apóstolos, a primeira coisa que ele fez foi retirar-se e ficar um pouco em solidão. E, curiosamente, a palavra solidão tem origem no latim e significa ausência de pessoas, né? E não quero estar com ninguém, quero estar sozinho. E Jesus manifestou isso no Evangelho dele, em Lucas capítulo 6, versículo 12, dizendo assim: eu quero estar sozinho durante toda a noite para poder tomar uma decisão. Em outras palavras, no dia seguinte ele estaria escolhendo os apóstolos, né? Também, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, Jesus pediu aos apóstolos que também deixassem Jesus em solidão. Jesus se retirou em vigília e pediu que os apóstolos também ficassem em solidão no Getsemane. O próprio Jesus, ele sabia exatamente qual é o momento de estar junto da multidão e qual era o momento de se isolar, de estar sozinho, de estar com ele mesmo, escutando internamente as suas vozes internas, escutando o Espírito falar através da sua mente, da sua alma, do seu coração. Jesus nos ensina que nós devemos, em algum momento, estar junto às pessoas, em algum momento nos retirarmos para estar conosco mesmo, né? Então, do ponto de vista da espiritualidade, a solidão é algo extremamente positivo. É quando eu paro tudo, desejo estar a sós comigo, para escutar a minha alma, escutar o Espírito que fala em mim, sobretudo naqueles momentos que eu preciso tomar decisões importantes na minha vida, né? Eu costumo dizer para os nossos pacientes que nós acompanhamos, que antes de tomar qualquer decisão na vida, retire-se, esteja alheio a qualquer influência de palavras, de presença física de pessoas, escute a si mesmo, escute o seu coração e depois em seguida toma a decisão. As decisões mais acertadas na nossa vida, elas são feitas e realizadas quando nós tivemos a capacidade de nos isolarmos, de estarmos um pouco a sós conosco mesmo, para poder tomar a decisão certa, a palavra certa, na hora certa e do jeito certo. Existiu durante toda a história da igreja vários místicos cristãos que optaram em viver uma vida na solidão. Depois de Jesus Cristo, nós temos vários
exemplos de homens e mulheres durante toda a história da igreja que decidiram ficar em acrisolamento, isolado de pessoas, isolado de opiniões, isolado de palpites, isolado de ideologias, de influências e etc. O primeiro grande místico cristão que decidiu viver uma vida isolada do mundo foi Santo Antão. E é São Basílio que traz a notícia para nós a respeito de Santo Antão. Era um homem muito rico, ele vendeu todas as suas posses, todos os seus bens, doou para os pobres e retirou-se no deserto, no Egito, para viver uma profunda solidão de escuta da sua alma. Santo Antão é um dos mestres e pai da vida monástica cristã. Em seguida, Santo Antão nasceu em 251 depois de Cristo. Em seguida, nós temos um outro beato da Igreja Católica, sobretudo os católicos orientais veneram muito esse beato, chamado Evagrio Ponticus, que também foi um padre do deserto. Ele era um diácono, mas é considerado padre do deserto. Ele decidiu abandonar toda a vida, todas as paixões, e foi viver também no deserto junto com os outros monges. E foi Evagrio Ponticus que lá no deserto, na solidão, na escuta da alma, ele começou a catalogar aquilo que seria mais tarde elencado pela igreja como os 7 pecados capitais. Foi Evagrio Ponticus que, na solidão, observando os movimentos que acontecem dentro do ser humano, internamente, ele conseguiu catalogar algumas paixões, alguns vícios, alguns pecados, que mais tarde o Papa Gregório iria catalogar como pecados capitais. Depois nós temos também o pai, um dos grandes reformadores da vida monástica, São Bento, no século VI. Ele, desejoso em resgatar a vida monástica, viver de modo mais radical, ele também se isolou do convívio das pessoas e foi viver a solidão no mosteiro, a fim de escutar a sua alma e estabelecer uma conexão profunda com ele, com Deus e com as pessoas com as quais ele convivia dentro do mosteiro. São Bento também foi uma pessoa que escreveu as regras de São Bento, por exemplo, escreveu a partir da solidão. Geralmente os místicos cristãos que optaram em viver a clausura, a vida monástica, eles sempre deixaram para nós teorias, regras de ouro para o bom convívio entre as pessoas. É curioso isso, que pessoas que se isolaram da convivência nos deram as regras para saber conviver com as pessoas. Eles escutaram primeiramente o seu mundo interno, entenderam como que funcionam as dinâmicas internas, o mecanismo psíquico, podemos assim dizer, e apresentaram para nós algumas regras de boa convivência, de como devemos nos relacionar uns com os outros. Depois de São Bento, nós tivemos no século XVI, por exemplo, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, grandes místicos cristãos que também se isolaram na solidão e deixaram para nós grandes ensinamentos a respeito de comportamentos humanos, de vida espiritual, a partir da solidão que eles vivenciaram. São João da Cruz, por exemplo, ele foi penalizado pelo seu superior, vivendo enclausurado numa cela sem poder comunicar com ninguém. O superior dele imaginava que estava penalizando São João da Cruz, e ele entendeu aquilo como um grande prêmio, porque foi a partir daquele acrisolamento que ele conseguiu construir o seu diário espiritual, que é a Noite Escura da Alma de São João da Cruz, que é um belo tesouro da mística cristã guardado para nós, assim como também Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila chegou a dizer que nós não vamos entrar no céu sem antes entrar para dentro de nós mesmos, para essa solidão interna, para olhar para dentro de nós mesmos. E essa frase de Santa Teresa é muito importante para que a gente entenda também que o amadurecimento na vida cristã não é apenas a observância de normas e doutrinas religiosas, mas também um mergulhar para dentro de nós mesmos. O autoconhecimento
é um dos caminhos para chegar-se ao céu, né? Nós temos depois, já no século XVIII, século XIX, na viradinha, São Charles de Foucault, que ainda não é santo, mas é beato, foi proclamado venerável pelo Papa João Paulo II, depois beato pelo Papa Bento XVI, Charles de Foucault. Ele criou a congregação, a ordem dos irmãozinhos e das irmãzinhas de Jesus. Ele foi viver também no deserto com uma vida bastante radical e nos deu uma obra maravilhosa a respeito da espiritualidade cristã, quando ele resolveu escutar a sua alma, o silêncio da sua alma, vivendo também numa profunda solidão, né? E tantos outros santos e santas, místicos e místicas, que resolveram viver a solidão para escutar Deus e entender o ser humano. E eles deram para nós grandes ensinamentos. Então, do ponto de vista espiritual, a solidão é algo virtuoso, é alguma coisa que buscamos para entender como funcionamos, os nossos mecanismos internos, e, sobretudo, para nos conectarmos com o nosso Criador, com aquele que é o autor e a origem da vida. E a Bíblia nos mostra claramente que Deus mais nos comunica através da brisa suave do que através do barulho do vento, né? Mais nos comunica através do silêncio que fazemos internamente, e essa comunicação através do silêncio, ela é eloquente, ela produz bons frutos em nós, né? Então a gente faz essa pequena introdução trazendo alguns personagens da vida mística cristã que buscaram a solidão como virtude, como bom comportamento. Agora vamos contextualizar a solidão nos tempos modernos que estamos vivendo e trazemos também agora alguns conceitos psicológicos a respeito da solidão. E aí a gente passa a palavra agora para a nossa amiga e psicóloga Rita, que vai falar um pouquinho da solidão do ponto de vista dos esquemas da psicologia. Boa noite, pessoal. Como o Paulo já falou, meu nome é Rita, sou psicóloga, trabalho na linha da terapia cognitivo-comportamental e da terapia do esquema. E hoje eu venho trazer para vocês aí, à luz da terapia do esquema, a solidão. Primeiro eu preciso falar com vocês o que são esquemas. Esquemas são pensamentos, sentimentos que a criança desenvolve na infância. Esses pensamentos, comportamentos e sentimentos, eles criam esquemas adaptativos e desadaptativos. O esquema desadaptativos, eles trazem angústia e sofrimento para as pessoas. Então, o esquema de isolamento social, ele está entre esses esquemas. E a base que nutre esse esquema é a solidão. Então, essa pessoa se sente diferente, inadequada das outras pessoas. E ela procura se isolar, ficar só, porque ela não se sente pertencente a grupos e ela procura se isolar. Então essa solidão aí é ruim, né? Não é uma solidão boa, não, porque essa solidão vai trazer sofrimento e angústia para essa pessoa. Então essa pessoa que tem esse esquema aí de isolamento social, que tem a base a solidão, teve origem aí na família, amigos, na escola, quando criança, pais frios, distantes, essa criança não se sentiu pertencente, ou essa criança mudou muito de cidade, ou de bairro, sofreu bullying na escola,
Então, ela se sente diferente das outras pessoas. E como ela se sente diferente, ela, não se sentindo pertencente, ela se isola e tem aí a solidão. E essa solidão é uma solidão desadaptativa. É uma solidão que traz sofrimento e angústia para quem tem esse esquema. Ok, pessoal. Então, depois que a gente ouviu um pouco esse esquema da solidão, dos nossos acordos psíquicos que fizemos desde a nossa infância para poder sobreviver diante das nossas feridas emocionais, a gente vai agora pontuar o que é bom na solidão e o que é ruim na solidão. Na verdade, eu gosto de separar essas duas palavras, solidão e solitário, né? Acredito que talvez a Rita até possa confirmar isso, que a pessoa solitária, ela é uma pessoa que apresenta comportamento patológico, né? Pessoa solitária. A pessoa que está na solidão necessariamente não significa um comportamento patológico, doentio. Às vezes é necessário estarmos a sós conosco mesmos para podermos ter a atitude certa, na hora certa, para que tenhamos o equilíbrio nas nossas relações com as pessoas, né? Então a solidão, quando ela é uma escolha, quando ela é uma opção que eu faço, né, pode ser situada, pontual, ela sempre vai trazer bons frutos para a gente. Mas no momento que ela se torna uma fuga, ou uma rejeição, ou um vazio, ou algum esquema que faz com que a gente continue sendo ainda uma criança, ou uma vítima, se vitimizando ou se infantilizando, e aí torna-se um comportamento patológico. Aí é digno de ser ouvido, de ser acompanhado, de ser ajudado. Tem pessoas que não conseguem sair mais do acrisolamento interno e também do acrisolamento em relação às pessoas. Se tornam desfiguradas da sua humanidade. Essas pessoas precisam de ajuda. Quando elas estão fugindo do convívio, estão fugindo das relações, quando elas se sentem extremamente ameaçadas com a presença, com o convívio, com a relação com as pessoas dentro de casa, no trabalho, isso aí requer de nós um acompanhamento mais específico e não achar que isso é apenas uma frescura da pessoa, né? Às vezes eu escuto muitos pais dizendo isso em relação aos seus filhos, quando eles estão, por exemplo, isolados, eles estão no mundo à parte, né? Não conseguem entender que talvez aquilo ali seja alguma coisa que está aprisionando a mente do filho, da filha, e começa a dizer que o filho está com frescura, ou a filha está com frescura, e muitas vezes está acontecendo um problema gigantesco dentro do filho, dentro da filha, e o pai e a mãe não percebem, né? Os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, o seu marido, a sua esposa, a sua mulher, podem estar travando batalhas gigantescas dentro deles e talvez vocês não estejam percebendo, né? E quando a solidão é uma fuga, existem algumas estratégias que a pessoa utiliza para isolar mesmo a afeição, para não deixar transparecer que ela está vivendo batalhas internas ali gigantescas, né? Outras pessoas já deixam transparecer com facilidade. Você nota com muita facilidade que a pessoa está ali numa tristeza profunda, numa melancolia profunda, numa nostalgia profunda, né? Quando a pessoa deixa transparecer, a gente consegue acompanhar e identificar de forma mais coerente. E quando a pessoa não deixa transparecer isso? Quando ela desenvolve o isolamento da afeição, quando ela cria uma muralha e que aparentemente parece que está tudo bem, tudo tranquilo, mas internamente não está. Então é preciso estar bastante atento
aos movimentos que cada um faz dentro de casa, os movimentos internos da pessoa. E aí existe o ponto importante da solidão. Eu só consigo perceber o que está acontecendo dentro do outro se eu parar um pouquinho para observar. Se eu evitar o ativismo, se eu evitar tarefas uma atrás da outra e eu começar a me isolar, parar e observar o comportamento de cada um, as emoções, os sentimentos que estão aflorando, né? Sim. Padre, o Elias está perguntando assim: o que fazer para a solidão não acabar com uma pessoa? Ok. Então, quando a solidão está acabando com a pessoa, esta solidão ela é patológica. Então tem um esquema ali, daqui a pouquinho a Rita vai nos ajudar melhor a entender isso. Existe um esquema que a pessoa se agarrou, é automático, é um mecanismo de defesa. Ela não consegue superar esse esquema, ela não consegue perceber qual foi o esquema que ela se agarrou, que ela construiu. Aquilo é mais forte do que ela está no automatismo, né, dos seus esquemas, e portanto ela começa a se tornar um ser humano estranho, desfigurado, né? Nesse momento, essa pessoa ela precisa buscar alguém de referência para falar do que está acontecendo dentro dela. Não é compartilhar com qualquer um. É alguém que ela sinta muita confiança, que ela perceba que ela pode falar do que está acontecendo dentro dela, que ela vai ter um acolhimento, uma receptividade e que alguém vai entender o que está acontecendo dentro dela. Daqui a pouquinho já passo para a Rita, mas é importante também responder o Elias dizendo que muitas vezes temos que respeitar a solidão da pessoa. Às vezes, por exemplo, eu acompanhei um caso recentemente, né? A filha acompanhou a mãe doente durante muitos anos. A mãe falece. E esta filha, ela começa a se isolar. Ela entra num estado profundo de solidão, não quer conversar com ninguém, não quer ver ninguém. Isso daí é uma maneira de homenagear a mãe. Nós temos que entender que aquela filha, ela tem dificuldade de virar as costas para a mãe que se foi. Ela tem vergonha, ela tem culpa. É como se ela não tivesse permissão para continuar a vida normal dela. Então isso dali é uma maneira dela estar homenageando a mãe. Então a gente tem que acolher aquilo e saber que aquilo dali é mais forte do que a pessoa. E muitas vezes a gente fica querendo que a pessoa saia da solidão a qualquer custo. Nós temos que respeitar aquele momento da pessoa como uma homenagem que ela está fazendo àquele ente que partiu. Mas existe um tempo para isso. Como diz o livro do Eclesiastes, existe um tempo para tudo. Agora, a permanência na solidão, se tornando uma pessoa solitária, isso é patológico e é preciso ter pessoas que escute e que saibam dizer a palavra certa, na hora certa, para entender qual foi o esquema que a pessoa se agarrou. Não é isso, Rita? Isso. E a resposta para essa pergunta está sempre no passado da pessoa. Quando criança, né, qual foi a origem desse esquema? Desse isolamento, dessa tristeza. Então, a pessoa tem que voltar no passado e descobrir qual é o motivo dessa solidão, dessa tristeza, né? Porque a solidão ela está linkada aí com a emoção da tristeza. Buscar no nosso passado fatos que aconteceram com essa criança que fizeram com que essa ferida ficasse tão profunda. E hoje esse esquema vem a perturbar essa pessoa. Então, sempre nós vamos achar aí as respostas no nosso passado, na nossa criança ferida. Temos mais perguntas? Temos. Sim. E o Elias, ele fala assim: e a solidão nesta pandemia, padre? E aproveitando já, a Conceição pergunta assim: e quando se é sozinha,
sem pessoas próximas, sem filhos, perdi minha mãe, sobrinha. Então, é um estado de espírito. Você pode estar dentro de casa, rodeado de pessoas, e se sentir extremamente sozinho. E você pode estar sozinho, geograficamente, fisicamente falando, e se sentir pleno, e se sentir pertencente. É um estado de espírito, é um estado psicológico, é um estado de amadurecimento do ser humano, né? Não serão as relações com as pessoas, não serão o estado e a presença física em ambientes que levarão a gente a estar no estado de solidão ou não. Como a Rita disse, serão aquelas realidades mais internas nossas, são os nossos mecanismos de defesa, são os nossos esquemas que desde criança nós nos agarramos, que fazem com que nós hoje estejamos presos a alguma emoção da tristeza, no caso, ela referenciou-se, que faz com que mesmo eu estando convivendo com um monte de gente, eu me sinto extremamente sozinho, solitário e extremamente entristecido. Então, a pandemia, ela poderá contribuir para que a pessoa se sinta mais solitária, mas ela não será a causa primeira. Os fatos da vida, com o passar do tempo, poderão acessar alguns gatilhos dentro de nós que farão com que o estado emocional nosso possa se aflorar e se manifestar. Então não vai ser a pandemia que vai trazer a solidão para a gente, mas vai ser a pandemia que poderá ser um gatilho que vai trazer uma emoção, uma experiência lá atrás, que já estava ali dentro de mim como uma tristeza profunda, uma melancolia profunda, que agora com a pandemia vem à tona e vem de forma muito agressiva e mais evidente. Mas não são os fatos da vida que vão nos caracterizar na solidão ou não. Nós temos também tantos outros exemplos de pessoas, por exemplo, que ficaram no campo de concentração, longe dos seus familiares, né? E mesmo no acrisolamento, se sentiram pertencentes, se sentiram completos, plenos, e começaram até a escrever, a criar teorias e ideias, mesmo não tendo a presença física, mas a criança ferida dela estava curada, estava no estado adulto e ela foi capaz de superar aquilo com dificuldade, certamente, mas foi capaz de superar aquilo se sentindo pertencente. O que faz com que uma pessoa também esteja na solidão ou se sinta na solidão é aquela crença de que eu não pertenço, que eu não faço parte, né? Se eu tiver dentro de mim, entranhado em mim, esta crença do não pertencimento, então com muita facilidade eu vou me sentir só. Às vezes uma pessoa faz um movimento lá, virou as costas, aquilo ali é um movimento normal, eu já entendo aquilo como um afastamento, como um acrisolamento, né? Eu já vou me encaminhando para a vitimização, eu já vou eu mesmo me sepultando, eu mesmo me enterrando, por causa dos meus esquemas, das minhas emoções internas, do estado que eu me encontro, da estrutura do meu eu, se é o estado adulto, se é o estado do eu criança, ou o estado do eu, nós chamamos do pai crítico, né? Então, é uma questão de estado de espírito, de estado de emocional. Não diz respeito às circunstâncias que estão ao nosso redor, não. Padre, agora essa pergunta é minha mesmo, do Cristiano. Certo. Então, a solidão também tem a ver com o meu autorreconhecimento? Quando o senhor fala de pertença, talvez por eu não me reconhecer, não saber quem eu sou, não conseguir me encaixar no ambiente que eu estou, eu me sinto só? Exatamente. O sentimento de não pertencimento vai me fazer sempre ser, em qualquer lugar que eu estiver, me sentir solitário. Agora, o sentimento de pertencimento faz com que eu esteja por inteiro, mesmo estando sozinho, né? E nós já sabemos, a ciência já nos certificou disso, que a vida se constitui num cenário holográfico, em teia. O que significa isso? Mesmo eu me isolando, eu estou em conexão. Mesmo eu não querendo, eu estou em sintonia.
com as pessoas, com o mundo, com a criação, com o cosmos, com o universo. Porque tudo se constitui em teia, em cadeia, em redes, né? E se você se sente solitário, se você se sente isolado, se você se sente deprimido, achando que não tem capacidade de relacionar com as pessoas, ou que as pessoas não compreendem o seu mundo interno, ou que as pessoas não são dignas de sua convivência, comece a captar aquele pertencimento muito mais amplo que você se encontra, que a sua vida não é patrimônio apenas seu, a sua vida é patrimônio do universo, a sua vida é patrimônio do cosmos. Portanto, Dom Helder Câmara vai falar que nós nunca estamos sozinhos, porque nós movemos dentro de Deus, existimos dentro de Deus, estamos na mente de Deus. Então, jamais uma pessoa estará sozinha, ela estará sempre em conexão, em pertencimento com outras pessoas do seu sistema familiar, mesmo distantes, com o universo, com o cosmos, com a criação, com o meio ambiente, etc. É isso, Rita. Gostaria de dizer mais alguma coisa? E quando a gente tem esse sentimento aí de solidão, né, está intimamente ligado ao não pertencimento. Eu não pertenço, eu sou diferente, né, eu me sinto diferente. Talvez você acha que tem uma orelha grande, é diferente do outro, a criança acha que não, sou diferente porque a minha orelha é grande, né? Ou eu sou gordo, ou eu sou magro demais. Então, alguma coisa vai ativar esse gatilho aí e você vai pensar sempre, eu sou diferente e não pertenço. Esse não pertencimento está intimamente ligado aí. Principalmente também na família. A criança se sentiu não pertencente àquela família. Aqueles pais frios, distantes, desconectados. Talvez também poderia até estar mais próximo, mas a criança entendeu aquilo. Foi uma interpretação que a criança fez. Uma fixação. Uma fixação. Isso mesmo. Aproveitando, padre, tem mais duas perguntas aqui. Primeiro, uma colocação de uma irmã, dizendo que ela tem necessidade de estar sozinha às vezes, para ela é uma maneira dela recompor as energias dela. Aí tem duas perguntas. Como curar a solidão? E a outra pergunta, que aí você já pode responder. Quando você se sente só, de todas as formas, e necessita de companhia em tudo e não tem? Ok. É você que faz a pergunta, como curar a solidão? Talvez a solidão que você sente que está nela já é uma maneira de te curar, já é uma maneira de te preservar. Às vezes as pessoas não dão conta de administrar suas emoções, então, para não cometer besteiras, para não falar besteiras, para não fazer alguma coisa que venha machucar os outros a si mesmo, ela prefere se isolar. A solidão já é uma maneira de se prevenir e de se curar diante das ameaças que eu julgo que tenho constantemente ao meu redor. Na verdade, eu acredito que nós deveríamos nos perguntar assim, será mesmo que seria importante eu curar dessa solidão? Ou ela me dá alguns ganhos na vida? Ou ela me dá algumas garantias na vida? Se não fosse essa solidão, será que eu não teria cometido algumas besteiras na vida? O fato de eu ter construído ao longo do tempo esse hábito de me isolar, de me afastar, de estar uma pessoa mais precavida, isso não me deu alguns recursos, algumas habilidades para me relacionar na medida certa, para que eu possa manter um distanciamento certo, conhecendo como eu funciono dentro de mim? De qualquer maneira, eu acredito que não seja retirar a solidão dentro de nós, mas abraçá-la, acolhê-la como um recurso que eu desenvolvi para sobreviver diante das minhas ameaças e feridas emocionais. Um recurso saudável, né? Um recurso saudável, né? Às vezes a solidão é extremamente saudável, porque vai te dar muitas garantias, né? Tem mais pergunta, padre. A solidão, ela pode ser resultado de timidez? Ela pode levar à depressão? Ok. Pelo que eu estou percebendo, Rita, nessas perguntas, nós vamos ter que falar dos instintos.
E muito provavelmente isso tem a ver com os instintos, né? Então, não significa que o fenômeno solidão tem as mesmas motivações. O fenômeno parece ser o mesmo. Mas quando você vai olhar as motivações são as mais diversas. E uma das motivações que pode fazer com que a pessoa se sinta uma pessoa mais reservada, que tenha timidez, que seja uma pessoa mais inibida, tem a ver com os instintos que nós possuímos e que em algum momento nós desequilibramos esses instintos, desarmonizamos esses instintos. Então, basicamente, teoricamente, vamos falar, existem 3 instintos dentro de nós, aqui no nosso cérebro. Isso está na teoria dos instintos de Freud, no terceiro ensaio da sexualidade de Freud, que ele fala sobre os instintos. Eu e você temos 3 instintos dentro de nós. O instinto de autopreservação, o instinto social e o instinto sexual. Todo ser humano tem esses 3 instintos. O autopreservação é para sobrevivência da espécie. O social é para a interação com a espécie. E o sexual é para a procriação da espécie. Todos temos os 3. Mas alguma coisa aconteceu na nossa vida que nós podemos ter desenvolvido um e rejeitado o outro. A pessoa que rejeitou o instinto social, ela vai ser uma pessoa meio sem jeito, ela não vai ter habilidade com muita gente. Ela vai ser uma pessoa mais reservada, ela vai ser uma pessoa tímida. E a pessoa que desenvolveu o instinto de autopreservação, ela vai muito mais ainda ter prazer e se sentir absolutamente segura estando sozinha. E deseja estar sozinha por um bom tempo. E quanto menos gente tiver perto dela, vai ser melhor. Isso é uma garantia para a sobrevivência diante das situações que aconteceram lá na fase precoce da infância da gente. Então aí tem a teoria dos instintos que também explica por que eu sou tímido, por que eu sou reservado, ou por que eu gosto tanto de estar no meio de tanta gente. Porque tem pessoas que são extremamente opostas à solidão. Elas não conseguem viver se não estiver no meio de muita gente. Isso também é o oposto e também é prejudicial e é patológico. Tem mais pergunta, padre. Na verdade, uma colocação, e agora é para a Rita, na verdade. É possível dar a volta por cima nessa solidão traumática, como citou a psicóloga Rita? E de que maneira? Sim, é possível, né? A gente tem a terapia do esquema, né? Na terapia a gente vai trabalhar todos os esquemas, né? Porque eu sempre falo com os meus pacientes, os esquemas, a gente não tem só um, não, tem vários. Então são catalogados 18 esquemas. Eu falo, olha, os esquemas são como a armadura do Homem de Ferro. Tem um tronco principal e os outros que vêm se montando para transformar aí na armadura. Então todos fazem parte dessa pessoa. Então a gente pode tratar esses esquemas, identificá-los e trabalhar, e a gente tem tido muito sucesso. Né? Então, Rita, a primeira coisa que a gente precisa fazer a partir do momento que a solidão está nos ferindo é procurar ajuda. Isso, com certeza. Com certeza. Porque talvez muita gente fica sofre, mas não procura ajuda, né? Sim. Através de um psicólogo. Tem que identificar o motivo, né, dessa solidão. E tem uma pergunta aí que a moça passou, que ficar sozinha, que ela gosta de ficar sozinha. Sim, é o jeito dela se recompor as Isso, energias. hoje mesmo eu atendi uma paciente, ela é uma moça lá da Espanha, ela é autopreservação. Então ela tem que trabalhar com pessoas durante a semana, né, final de semana, ela trabalha com muita pessoa, e essas pessoas é como se elas sugassem a energia dela. Ela fica totalmente sem energia. E ela tem que ficar sozinha, vai dormir, fica quieta lá um tempo para que as baterias dela se recarreguem. Só. Ela precisa desse tempo só para ela. Então, e essa pessoa que o padre falou que é social, ele vai recarregar a bateria no meio do povão. Quando ele está junto com pessoas, ali ele está sendo alimentado.
Tem uma irmã que falando assim, eu já fui a psiquiatra, psicólogo e não consigo viver sozinha. Como eu posso tratar isso? Acho que já até, né, respondeu, mas se você quiser, né, fazer uma afirmação sobre... A gente precisa fazer uma avaliação, né? Identificar, talvez não é só um esquema de inibição emocional, um esquema de, né? Tem outros esquemas aí que tá ajudando, potencializando essa parte aí da solidão dela. Então ela precisa fazer um trabalho de autoconhecimento. Então, para ajudar mais ainda no entendimento, talvez, Rita, seria importante dizer assim, se a solidão que você se encontra é uma fuga, procura ajuda. Se ela for fuga. Se ela estiver trazendo, né, sofrimento, angústia e sofrimento, procure ajuda. Angústia, sofrimento, procure ajuda. Agora, se a solidão é uma opção, é uma escolha, eu agora opto em ficar sozinho porque eu preciso refazer minhas forças, eu quero me distanciar, como uma opção de vida, ela é salutar e ela é até aconselhável. Agora, se é uma fuga, tanto pode ser a fuga para o isolamento, como também pode ser fuga para a interação com as pessoas. Existem pessoas que, ao invés de fugir para a solidão, fogem para a multidão e não consegue se perceber no meio do todo. Então, ela só se sente pessoa se estiver envolvida em muita gente. Quando ela está sozinha, ela não sabe ser quem ela é. Então, na verdade, a solidão não significa ausência de pessoas. Solidão é um estado interno. Eu posso estar no meio de muita gente e não conseguir me sentir pertencente. Eu posso estar sozinho e me sentir extremamente integrado com todo mundo, né? Se há uma fuga, procure ajuda. Se há uma escolha, é bom ter sempre momentos de solidão. Faz parte da nossa existência. Assim como tem o dia, tem a noite. Dentro de nós também existe o movimento das atividades, da interação, da integração, mas existe um momento também da reclusão, de refazer as forças, e aí entra a solidão como uma característica positiva, né? Padre, tem uma pergunta aqui, é o seguinte, por que as pessoas procuram refúgio nas outras para aliviar a sua solidão? Então, quando a pessoa se sente sozinha, e aí começa a buscar refúgio nas outras, para poder preencher isso, o dia que essas outras pessoas não tiverem na companhia dela, o que acontece com essa pessoa? Ela cai. Porque ela não sabe levar a vida por ela mesma. Ela sempre precisa de amuletos, de suporte dos outros. É quando acontece, por exemplo, perdas. É quando a mãe morre, o pai morre, o irmão morre. Vai morrendo pessoas e a pessoa só se percebe forte se estiver na companhia de alguém. Como essa pessoa foi embora, agora eu não sei mais viver se não tiver essa outra pessoa ao meu lado. Isso é patológico, né? Porque a gente tem que ter internamente uma estrutura capaz de lidar com as perdas. Mesmo não tendo a pessoa conosco, eu sou capaz de me manter e levar a minha vida adiante. Agora, aquilo que a Rita falou, procure ajuda. Às vezes, tudo se resolve quando você é capaz de partilhar as batalhas e as lutas que você está travando aí dentro de você internamente, sem ninguém perceber. Então procure ajuda, fale do que está acontecendo aí, que a gente consegue equilibrar essa nossa posição existencial entre estar na solidão e estar na interação com as pessoas. É uma posição existencial, como disse Eric Berne, o psiquiatra canadense, né? Padre, sou viúva há 4 anos, tinha uma vida muito ativa, hoje me sinto muito só. Sou livre, mas não estou sabendo viver esta liberdade. Estou sempre só, com poucos amigos. O que está acontecendo comigo? Então, isso tudo te traz o quê? Tristeza? Te traz angústia? Te traz vazio? Ou isso te faz sentir bem, fortalecida? Porque vai depender muito as emoções que ela identifica com isso. Pode ser emoções doentias ou pode ser emoções saudáveis. Existem pessoas que recuperam, como nós falamos aqui,
recuperam a sua energia se afastando das pessoas. E existem pessoas que só conseguem ter energia conectando com as pessoas. Então tem que identificar qual é a emoção que está por trás. Se é uma emoção doentia ou se é uma emoção saudável. Já quero aproveitar e falar que seus paroquianos estão todos aqui. E a Lia... Isso aí, padre. A Lia, né, não sei se é Maria o nome, está falando que a live está muito proveitosa, agradece ao Senhor, né, pelo convite que o Senhor fez a eles e que Deus o abençoe. Amém. Abraço a todos os paroquianos da Imaculada Conceição. E tem uma outra irmã, Magna, falando assim, eu já sou do estilo confusa, eu amo multidão, mas às vezes amo ficar sozinha. Sinto feliz quando estou ao redor de muita gente, bem alegre, extrovertida, mas às vezes gosto de ficar sozinha com os meus pensamentos. Então, dentro de tudo isso que você colocou, né? É saudável. Isso não é confusão, não. Isso é equilíbrio. O nome disso é equilíbrio. Para você ver, nós estamos vivendo num mundo em que a gente não consegue identificar o que é bom e o que é ruim. Ela acabou de relatar para a gente aí que isso é um equilíbrio, mas ela acha que é uma confusão. Não é confusão, não. É equilíbrio. Esteja sempre aí nesse fiel da balança. Nem demais para lá, nem demais para cá. É esse fiel da balança que dá o equilíbrio. Padre, a gente está vivendo um momento onde nós estamos muito sós, né, por causa do isolamento social, né? Então tem muita gente que está só, principalmente os idosos. Que dica que o senhor dá para que essas pessoas que se sentem só em meio à pandemia possam suportar esse momento até que Deus abençoar, as coisas caminhem para a normalidade? Papel e caneta na mão, escreve o nome das pessoas numa folha em branco, coloca ao redor de você o nome do pai, da mãe, do esposo, do filho, coloca ao redor de você, olhe para esses nomes, olhe para eles e se conecte com eles. O pertencimento não significa presença física. O pertencimento, ele é constituído através de ondas. Nós que acreditamos, chamamos isso de espírito, através da dimensão espiritual. O meu pertencimento não necessariamente ele acontece só no aspecto da materialidade. E fundamentalmente ele acontece no aspecto da espiritualidade. Então escreve o nome das pessoas e se conecta ali com aquelas pessoas, é como se elas estivessem ali. E de fato elas estão. E ali você recebe o amor dessas pessoas e você entrega também o seu amor para essas pessoas. É um exercício que nós chamamos na constelação de autoconstelação, que você se sente pertencida ou pertencido a um sistema familiar. Ninguém no mundo está sozinho. Por mais que você esteja isolado fisicamente ou se sinta assim, você nunca vai estar sozinho. Você está sempre pertencendo a um sistema. Não tem como. E do ponto de vista espiritual, nós estamos dentro de Deus. Nós existimos na mente de Deus. Em qualquer lugar que eu estiver, eu estarei dentro de Deus. E não há possibilidade de eu me sentir sozinho dentro de Deus. Padre, temos um monte de gente agradecendo ao Senhor, né? A gente já quero falar que talvez a gente não dê conta de falar o nome de todo mundo, né? Mas a gente está acompanhando, depois vai ficar salvo, a gente pode passar os nomes para o Senhor agradecer até pessoalmente. Esse padre é pura bênção. Mas aí a Sâmia também fez um comentário, pode colocar o comentário, Nath. A Sâmia falou que equilíbrio é tudo, a gente falava da Sâmia aqui agora há pouco. Obrigada ao Senhor, né? Ajudou ela muito depois que ela fez o Enneagrama. Ela descobriu muito dela, então é um agradecimento. Obrigada pelo convite, a Rosângela, agradecendo ao Senhor. E a mesma pessoa que falou sobre o equilíbrio, ela completou dizendo que quando ela está sozinha com os pensamentos dela, tem hora que ela sente uma paz tão grande que ela fica até com medo de achar que ela está ficando lelé. Então, é tudo dentro disso que você colocou mesmo. Não é confusão, é equilíbrio, né? Que interessante. Sei. A gente escolheu um caminho, a nossa civilização ocidental moderna,
escolher um caminho muito difícil para os seres humanos, né? A gente acha que para ser feliz nós precisamos estar envolvidos em atividades 24 horas. Para ser feliz nós precisamos estar interagindo com as pessoas 24 horas. E quando alguém não está em atividade ou está um pouco isolado, a gente acha que tem algum problema. Não há nenhum problema você parar, não há nenhum problema você ficar sozinho. Aliás, é muito salutar e sugerido nos tempos atuais, né? A vida continua, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Cada dia basta a sua preocupação, né? Tem alguma pergunta, Carla? Não, aqui as pessoas falando, né, dentro da partilha que o padre fez, desse momento, de gostar desse momento de ficar só, é um momento para poder pensar, para clamar ao Espírito. E aí tem uma irmã que colocou aqui que justamente dentro dessa fala que o senhor disse, que quando ela se sente muito só, ela para, ela chama o Espírito para que ela não se sinta, né, pra se sinta só. Mas é dentro disso tudo que o senhor tem falado aí mesmo. Rita, eu vou te pedir para te deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, né, estão participando da live com a gente, sobre solidão, deixar a sua mensagem. Se quiser passar as suas redes sociais também, pode ficar à vontade. A gente tem que fazer a parte de serviço público também, né? Tem muita gente precisando de psicólogo, muita gente precisando de terapia. Então deixa a sua mensagem final pra gente, e também se você quiser as suas redes sociais, o seu contato, né? E que com certeza as pessoas vão estar muito interessadas. O que eu tenho para falar, deixar para as pessoas, é que procurem o autoconhecimento. O autoconhecimento é tudo, né? Quando eu descubro quem eu sou, né, as minhas raízes, as minhas feridas emocionais, quando eu cuido de mim, das minhas feridas, as nossas feridas, elas fazem com que a gente vai ferir também as outras pessoas. Então, autoconhecimento, procure uma meditação, estar na atenção plena, o corpo e a alma juntos, entendeu? Porque eu tenho recebido muito atendimento de pessoas que esquecem cachorro dentro do carro e deixa o carro, sai de casa, deixa o carro no centro e depois não sabe mais onde deixou o carro, né? Então, assim, o que eu estou sofrendo de alguma coisa, eu estou com esquecimento, eu tenho que tomar remédio? Não, é porque você está vivendo fora do seu corpo. Então, volte mais para dentro, olhe mais para dentro de vocês, né? E descubra aí, faça um enneagrama, meditação, oração também, espiritualidade. Então, procure sempre estar conectado com você mesmo. Porque uma pessoa para sair de casa, dirigindo um carro e deixar um carro no centro e depois não saber onde está esse carro, né? Ela tem que estar como um zumbi que vai dirigindo o carro, né? Ou sair, deixar o cachorro para lavar, deixa o cachorro dentro do carro, vai para dentro de casa, quando a esposa pergunta, cadê o Bob? Ou deixa uma criança, né? A gente já viu tantas vezes. E aí essa pessoa foi para o atendimento porque ele falou assim, e ele chorou, ele falou assim, imagina se fosse meu filho, eu tenho um filho de 4 anos, então o que está acontecendo comigo? É porque ele está vivendo fora do corpo, a alma fora do corpo, né? Então, pratique aí atenção plena, autoconhecimento, então é tudo, autoconhecimento é tudo. Se descubra, se conecte com você mesmo. Isso, muito bom. Okay? Já aproveitando, padre, as pessoas estão perguntando quando vai ter enneagrama. Então a gente já queria deixar, né, a oportunidade para que os... deixa a Natália dar o recado, aí o padre vai responder. Passa meu WhatsApp, eu esqueci. Ah, tá. A gente... Próximos enneagramas. A gente pode colocar. Tem Isso. como? Tem sim. A gente vai coloca postar. no Instagram da Pastoral e no Pessoal, Facebook.
Pode passar, pode ir. Vai. Ao vivo é assim mesmo. Tudo certo. Pessoal, e aí? Como que tá essa noite? Maravilhosa, hein? E eu tenho que agradecer a participação de cada um de vocês. Falta um pouquinho aí que o Padre Luiz vai dar o recado daqui a pouquinho, tá? Quem tem interesse em fazer o Enneagrama, gente, quem tá aí curioso, quem quer saber mais de instinto, quem quer se conhecer, aproveitar esse momento, se conhecer mais, aguarda aí que ele vai fazer o convite. Mas a gente tem que agradecer, ó, comunidade Maria Madalena, tá? Capitão Andrade, a gente vai falar bem rapidinho, mas tem muita gente. Sagrada Família, Catedral de Santo Antônio, Ipatinga, Bairro Ripê, Diocese de Itabira, Nossa Senhora de Assunção, Nossa Senhora das Graças, Paróquia Santa Rita de Cássia, Paróquia de Lourdes, Alto Santa Helena, Itaiomim, Paróquia Imaculada Conceição, Paróquia Santana, Sagrado Coração de Jesus. Um abraço para todo mundo, tá, gente? Divino das Laranjeiras, Santa Clara, Comunidade Santa Clara, Sagrado Coração. Enfim, sintam-se todos abraçados, queridos, e aguardem, porque nós teremos mais lives. Mês que vem, então assim, primeira coisa, se você ainda não está seguindo, já começa a seguir o nosso Instagram. Vamos combinar. Pastoral Familiar GV. Você vai ficar por dentro de todas as novidades. Próxima live, nós vamos avisar aqui para vocês, com todo esse esquema de vídeo, você vai convidar todos os amigos. Combinado? Outra coisa, se você está no Facebook, também já convida aí para ser amigo, para você ficar por dentro de todas as novidades. Você chegou atrasado, não chegou às 19h30, você pode assistir depois, tá bom? Então você vai voltar aí, a gente vai deixar as lives salvas. E outra novidade, a gente vai colocar a live no YouTube também, então não tem desculpa para você ficar sem esse conteúdo, tá bom? Vou deixar agora o Padre Luiz com as considerações finais. E desde já, gratidão por você estar aí do outro lado e gratidão a todo mundo que nos recebeu aqui hoje, Padre Luiz. Eu não vou aparecer não, mas eu vou falar rapidinho. Eu quero agradecer a todo mundo que participou. A gente teve simultaneamente, chegou a ter 170 pessoas, né, nas duas redes sociais da Pastoral. Foi a nossa maior audiência desde quando a gente começou a live, né? Então a gente está muito feliz, a gente sabe que foi impulsionado pelo padre, que, né, ele já é bastante conhecido, e a gente fica muito feliz e a gente agradece mesmo a cada uma das pessoas que passaram, né, pela live, tanto no Facebook, tanto no Instagram, e a gente pede que continue em oração por esse trabalho que a gente está fazendo, porque não é um trabalho fácil, gente, né? A gente prepara tem uns 20 dias que a gente está conversando diariamente pelo WhatsApp, a gente está preparando esse momento. Então, a gente pede também oração pela Pastoral Familiar Diocesana. Se você está aqui, está na igreja, não faz parte de nenhuma pastoral, pode procurar algum membro da Pastoral Familiar, que com certeza vai ter algo para você lá. E não importa o que você seja, se você é casado, se você é solteiro, se você é sozinho, se você é divorciado, se você mora junto, a Pastoral Familiar é conhecida como Pastoral Mãe. Por quê? Porque ela acolhe a todos. Então nós te convidamos a conhecer a Pastoral Familiar aí na sua paróquia, na sua diocese, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo. Gratidão. Então eu também agradeço a sua participação, a sua conexão e a sua comunhão conosco nesses minutos que ficamos juntos. Agradeço a Rita, viu, Rita? Gratidão pela presença. A Rita é nossa parceira aqui no grupo, psicóloga excelente, profissional, além de psicóloga católica, tem espiritualidade, isso faz toda a diferença, né? Agradecer a Pastoral Familiar aqui, que nos proporcionou esse momento, vocês três aqui, tá? Sejam bem-vindos. Segundo Bert Hellinger, o pai das constelações, todo ser humano possui 5 feridas sagradas. E o curioso é que ele chama a ferida de sagrado, né? Para que a gente comece a entender que as nossas feridas, elas não são para ser rejeitadas, mas para serem reconhecidas e valoradas, valorizadas. A solidão, a rejeição, a traição, a humilhação e o abandono
emocional. Dessas 5 feridas, eu e você, todos nós aqui, quando éramos crianças, nós passamos por elas. Se não pelas 5, por algumas delas. Todo ser humano tem uma ferida sagrada. O que faz com que uma pessoa, com o passar do tempo na fase adulta, se sinta tão sozinha, tão rejeitada, tão humilhada, tão traída, tão solitária? É quando ele olha para o passado, ao invés de acolher o passado como foi, se fortalecer com as experiências, ele olha para o passado, ele se paralisa, ele tenta mudar o passado, não consegue, que é uma tarefa absurda. Ao fazer isso, ele sai do lugar dele, ele se propõe uma tarefa descomunal, a vida perde o sentido e eu me afasto das pessoas. Quando eu me afasto das pessoas, ou eu estou fazendo alguma coisa que eu não tenho como realizar, ou eu saí do meu lugar e estou ocupando o lugar de outra pessoa, ou eu estou quebrando as ordens da ajuda, eu tenho que ajudar na medida certa e receber na medida certa. Então, para que você e eu possamos acolher a solidão como um terreno fecundo e fértil, vamos abraçar nossas feridas sagradas como recursos para as nossas habilidades e nossas competências, né? Repetindo as 5 feridas sagradas: rejeição, solidão, traição, humilhação e abandono. São sagradas. Quando eu olho para elas, eu acolho cada uma delas, eu me fortaleço com isso, né? E sobre os próximos eventos do grupo, no dia 9/6 nós teremos vivências da programação neurolinguística, PNL. No dia 3/7 teremos o Enneagrama Online, a primeira etapa. Do dia 30/6 a 2/7 teremos Enneagrama presencial. 23 e 24 de julho, segunda e terceira etapas do Enneagrama. E o telefone de contato do grupo é 99811 3920. Repetindo, 99811 3920. Ou pelas redes sociais, @Grupo Alma. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela conexão, pela participação. Abraço carinhoso. Deus abençoe e Nossa Senhora proteja todos nós. O senhor dá uma bênção pra gente? Ok. Pra gente encerrar? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, desça sobre a sua casa, sobre sua família, sobre o seu casamento, o seu lar, sobre sua vida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.